Vamos lá, então. Vamos, Fazer sabatina com a Wilma aqui hoje, ó, gente. bora, ver se eu dou conta Cheio, disso. Eu cheio tava de falando com ela agora perguntas. há pouco, eu tô ficando velha, tá bom esse negócio de envelhecer. Eu quero falar qualquer hora aqui sobre esse negócio de envelhecer. Tô gostando muito disso. É. Uai, já começa falando disso, então, ué. O que é isso? De envelhecer. Não, isso eu tenho que falar com a gente velha, você é muito nova. Eu tenho Ah, que você falar com sabe alguém que da minha idade, eu tô com os cabelos ou brancos, por mais exemplo. velha. Aqui. Tô com os cabelos brancos aparecendo. Apareceu um aqui outro dia, eu falei, não, meu cabelo tá brilhando. Aí eu olhei assim, era cabelo branco. É assim que começa. Falei, não, meu cabelo tá brilhando, sedoso. Aí eu olhei de perto e falei, uai, é branco. Mas é Achei uma assim que moita aqui. começa. É, A Rosa tá brava, que não é velha, não. É, a gente é só é, com a idade mais avançada do que da Isabela, Rosa. é. Então, bora, minha flor. Vamos lá. Gente, boa noite para vocês aí, ó. Eu chamei a Wilma uns 2 meses atrás para a gente conversar sobre umas frases e etc. Acabou que ela estava com esse projeto da Bica, apareceu aí o Papo na Bica, e aí ela mencionou isso de novo. Eu falei, uai, vamos lá fazer o Papo na Bica. Eu adoro, porque é uma oportunidade de estar conversando com a Wilma aqui, a gente fica com saudade dela, né? A gente só vê lá na Ah, sala de aula, e ela custou aparecer aqui, mas apareceu a Margarida. E aí eu selecionei, pessoal, umas frases, peguei lá no Instagram do Inteligência Sistêmica e também do IDESV, né? A maioria aí eu acho que já conhece, para quem não conhece vale a pena conhecer. São os dois canais que são bem interessantes, que tem muito conteúdo. Um é o arroba inteligência sistêmica underline, como é que é? Arroba inteligência underline inteligência sistêmica, né? sistêmica. É. Eu acho que tem um underline no meio. E o I10 você. Então, eu imagino que todo mundo aí já esteja lá, mas se não tiver, vale a pena estar, quem não está. E pessoal que é Vale da mesmo, minha tem muita audiência, coisa gostosa lá. tem mesmo. Hoje eu fiquei passando as frases para catar essas aqui, aí eu falei, nossa, tem coisa demais aqui. Dá livros e livros. E pessoal que é do meu povo aí, da minha audiência, essa é a Wilma, minha professora. Eu sempre falo muito deles aqui, do Décio, da Wilma. O Décio, ele aparece mais aí fazendo live, agora a Wilma veio também conversar um monte de coisa, não é só sistêmica, né, Wilma? É da vida, e a vida é Não, eu sistêmica, né, gosto de mas falar acaba... da vida, mas não dá para falar da vida sem falar de sistema, que é família, que é tudo, né? É coisa que eu gosto de É, fazer. Criar família e falar de família. é isso aí. Então, pessoal, essa é a Wilma, e eu já começo te agradecendo mesmo, tá? Pelo seu tempo, eu sei que vocês estão digitalizando aí as coisas todas, muito trabalho, com essa situação toda, né, do Covid e tudo. Então, muito É. obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente, viu? Uhum. Alguém Vamos perguntando lá. como é que eu sabia que queria virar consteladora. Eu não sabia. Eu nunca quis. E a gente é Bora. meio pego, né, com Vamos. esse. Não, fala aí disso, eu Meio acho pego, não, interessante. filha. É pego e meio. Pego Meio inteiro, nada. né? Pego e meio. Por mim, eu tava quietinha, cuidando de casa. É. E Eu falo a isso, o Wilma, povo não gente. acredita. Não, mas Mas eu te entendo muito. tem uma frase da Wilma que eu gosto muito, sabe? É assim, pensando em quem eu quero ser, eu deixo de ser aquilo que eu sou. Então, quando tinha que ser isso, eu comecei a ser. Até quando eu não sei. Mas se eu ficasse pensando, eu quero ser isso, eu ia deixar de ser aquilo que eu tinha que ser naquela hora. Então, bora para frente. É assim que eu vou, que assim vamos. E é isso mesmo. Eu falo muito isso, né? O propósito é que nos toma, né? Não é a gente que tem propósito, é ele que nos tem, né? A gente vai. Na hora que a gente assusta, já está no meio da confusão toda Você não e tem não, escolha, né? Eu falo, ninguém vira é, constelador porque quer. Quando é assim, não segue bem, a pessoa adoece. A gente é, é tomado na enchente. é isso, é muito interessante, porque virou quase uma carreira, né? Tem carreiristas, assim, de constelação. Tá muito engraçado isso. E aí a gente percebe, eu tenho perguntado isso para consteladores, assim, nas lives, né? Eu falei, você planejou de ser constelador ou aconteceu?
E as pessoas que têm, a gente percebe que tem uma compreensão mais carnal mesmo, sabe? Verbo feito carne, assim, da constelação mesmo, são as pessoas que nem sonhavam Uhum. em, em planejaram mesmo, né? E O, aí, o, o pode primeiro falar. workshop que eu tive com que Nini e eu fomos, né, que o Desce e eu fomos, aquele trem me tomou, é como se eu tivesse tomado a injeção na veia, assim, e na espinha. E aí eu também não lembrava disso não, mas eu disse para ele, nós vamos fazer isso junto. Mas nunca foi planejado. Tanto que quando ele falou, e aí, nós vamos começar? Começar o quê? O que for para começar, se for um dia, a gente vai saber. Vamos viver isso que nós estamos aprendendo. Se um dia a gente tiver alguma coisa para fazer, nós vamos fazer com isso, né? Mas não foi nada planejado. Foi assim mesmo. E é por Então isso que é é isso. bonito do jeito que é. Bom, ó, gente, nós vamos seguir aqui com umas perguntas, umas frases da Wilma, e aí ela vai comentando e tal, e a gente vai ficar de olho aqui também no comentário de vocês, para a gente ir inserindo aí também vocês na conversa, papo na bica, né? Cabe Se eu todo mundo. souber comentar, pessoal. Se eu souber comentar. Não, sabe? Vamos Outro dia eu fiz embora. isso com o Luiz, lá do IDES, lá do Liderança, aí ele falou, essa frase é minha? Assim, foi eu que fiz. É muito engraçado, é. Às vezes a É, gente olha e fala, é porque eu falo que a frase não é nossa. Ela vem através da gente. Essas coisas que a gente coloca, às vezes eu saio de um curso e alguém fala, você falou tal coisa assim, assim. Nossa, putz, sério? Não, na verdade, nós só somos. É igual a imagem que eu dou para vocês nos cursos, né? A cachoeira passa pela pedra e segue. A pedra não retém a cachoeira. Por isso a cachoeira permanece. Então eu sinto como uma pedreira assim de uma cachoeira, sabe? A cachoeira vem, me atravessa e a água segue correndo. Por isso a gente nem lembra, fui eu que falei isso aqui, né? Porque não é uma coisa que vem, não é meu, não é uma criação, não é uma ideia, né? É algo que nos atravessa. Bora! Não é, vamos, nós já estamos embora, filha. Já está rolando o trem, já está rolando há 10 minutos. Mas vamos lá, vou pegar uma frase aqui, ó. Que saibamos cruzar, vou aproveitar a época de Covid aí, que Ah, saibamos cruzar a tempestade com menos reclamação, mais sabedoria e mais criatividade. Assim, algo novo pode vir. E aí, Wilma? boa, né? É muito, bem Boa. propício. Acontece quando a gente está passando por qualquer dificuldade, né, uma tempestade, como eu disse aí na frase, e a gente passa reclamando, não concordando com aquilo que está acontecendo, eu não vivencio aquilo que está acontecendo. Eu fico enfiando as coisas para baixo do tapete, eu não experimento, eu não pego aquilo assim, como é que eu digo? Eu não dou minha cara a tapa no contexto. Então eu passo pelo contexto sem aprender nada, sem tirar um caldinho, né? Agora, se eu cruzar com sabedoria, o que eu chamo de cruzar com sabedoria? É aproveitar cada segundinho da experiência. O que acontece, eu estava falando isso com não sei quem essa semana aqui na nossa prosa, no Papo na Bica, é que muitas vezes nós estamos vivenciando algo, por exemplo, essa questão agora que nós, como se citou aí da Covid-19, nós estamos vivenciando algo e nós começamos a reclamar, não queria isso, que experiência ruim, que horror, ao invés de olhar, bom, esse é o meu contexto, essa é a minha realidade, e eu vou tirar algo disso. De alguma forma, eu vou sair lá na frente com mais. Então, se eu tiver essa humildade, e humildade, na verdade, não é abaixar a bunda para os outros chutar, né? Humildade é concordar, é acolher
aquilo que é, do jeito que é, a realidade como é, o outro como é, mas começando acolhendo a mim mesma como eu sou, com as minhas limitações, ou com as minhas, enfim, com tudo aquilo que eu tenho, aquilo que é muito legal, aquilo que eu acho que não é tão legal, que eu posso mudar. Então, se eu tiver a sabedoria de aproveitar isso, não ficar classificando as experiências como boas e ruins, então, com certeza, eu não tenho dúvida que nós saímos na frente com muito mais, com algo que eu chamo de algo novo, algo diferente, que eu não tinha experimentado, que eu não tinha vivenciado. Antes dessa experiência, pode chegar. É isso que eu chamo de algo novo, né? Porque então, só porque está acontecendo isso do jeito que é, do jeito que está agora, eu posso aprender alguma coisa nova com essa nova experiência. Aí quando eu digo, isso é ruim, isso é bom, eu perco a experiência. Porque, na verdade, nenhuma experiência nem é boa, nem é ruim. É só experiência. Só experiência. Mas o fato de eu classificar, eu pego aquela que é ruim e jogo fora. Só que eu acho fantástico porque a vida, ela não desiste da gente. E aí o que acontece? Ela me dá de novo uma oportunidade de passar por uma experiência, só que dessa vez, né, um pouquinho assim mais... que eu não consigo passar mais batido. Eu costumo dizer que é assim, estou caminhando na rua, cai uma pena no ombro, eu digo, caiu uma pena. Oh! Aí eu ando mais um pouquinho e cai uma caquinha de pomba, né? Eu falo, hoje eu acordei cagada de arara, né? E aí ando mais um pouco, cai um tijolo na minha cabeça. É assim, porque aquilo que nos criou nos ama tanto, assim eu creio, assim eu vejo, assim eu sinto, assim eu percebo, né? Que não desiste de nós. Então, se eu tiver a sabedoria de aproveitar cada experiência até a última gota, eu vou sair com algo novo na frente. É para isso que a vida serve, é para isso que as experiências servem. E para isso eu preciso de parar de dizer, experiência ruim, essa experiência é boa. Mas a gente começa a fazer isso, né? Minha experiência como criança não foi boa. Minha experiência com meus pais não foi boa. Aí eu vou, né, enquanto eu não desistir de ficar classificando isso para trás, eu vou continuar também classificando isso agora, e aí eu perco aquilo que o futuro pode trazer para mim. É daí que deve ter vindo isso, Isabel. E o pessoal acha que isso é acomodar, né? Quando a gente deixa as pontas muito soltas, assim, o pessoal tem um medo de, parece, né, de perder o controle. Ou essa Nossa ilusão de ter o Senhora! controle. Como é que você vê isso? Eu tenho uma frase que é assim, né? Que eu soltei ela uma vez. Ela me veio que a gente estava dando um curso, um treinamento lá em Goiânia, que é assim: é necessário desistir do que queremos para ter o que precisamos. Menina, essa frase da pano pra manga. Porque o pessoal pensa que alguém respondeu assim na época: se querendo já é difícil, imagina se a gente desistir, né? Um monte de gente ficou bravo. Mas é porque de querer em querer eu fico parada. Agora, de possível em impossível, eu chego onde eu quero. E aí eu chego lá e falo, tinha até esquecido que eu queria vir para cá. Porque eu vou fazendo aquilo que eu tenho que fazer naquele momento, né? Não o que eu quero, mas o que eu preciso, né? Então, enfim. Essa até que é leve, mas essa do necessário aí, o povo não O gosta muito, pessoal não. pira, o povo pira, porque fala, Isabel, você tem esse negócio de concordar com o real aí, eu vou acomodar, não vou pensar mais nada, vou ficar esperando, mas não é isso, né, Will? Não é uma Não é esperativa, ficar né? assim. Não é ficar assim. Né? Não é ficar parado de braço cruzado, deixar a vida me levar, vida leva eu. Não é por aí. Né? A vida nos leva e nos leva muito mais leve, sim, quando nós estamos conectados com ela, mas é preciso uma sintonia fodida. E para ter essa sintonia, eu preciso estar num lugar interno, numa paz interna, numa confiança, uma conexão, que para mim são duas coisas, como eu falei para vocês, para mim eu não consigo separar confiança de conexão. E a gente exercitar isso internamente não é mole, não. Então, parece que você está parado, mas de jeito nenhum. Você está seguindo com o fluxo. Isso torna a realidade mais leve, né?
torna a O vida mais Bert tem leve. uma frase boa desse trem, que é quem está em harmonia não luta, né? Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? De estar no fluxo, que daí é a mesma coisa que você se soltar no rio, Experimenta, você já você não nadou tá, rio acima? cansa. Puta merda! Não dá para nadar rio acima. A vida é a mesma coisa. Não dá para nadar rio acima. É, cansa, dá Tem, dor no corpo, né? A gente rebenta a junta. Não dá para nadar rio acima. Que dá para continuar nadando rio acima. Não reclama que está é, cansado. Não reclama que está difícil, né? Você quer nadar rio acima, nada, mas depois não reclama, porque o rio está correndo na outra banda. Você quer ir para a direção contrária, boa sorte. Só não reclama. tem uma outra, eu uso, quando me perguntam esse trem, eu uso um argumento do Bert mesmo, que ele fala que na própria situação mora o germe do desenvolvimento. Então, às vezes, na hora que a gente acha que tá ruim, é que tá bom, né? Porque é ali que a coisa tem força. E por a gente nomear, igual você tá falando, é que daí a gente perde mesmo. Se você nomear de ruim, jogar fora o que era bom, perdeu, foi pro saco. É porque não tá ruim, você tá vivo. Eu penso assim, puta merda, eu tô vivo para viver isso aqui. Eu podia nem estar aqui para viver isso, né? Nem estar aqui. Eu ainda tô aqui, ainda tô reclamando de estar aqui. Quantas pessoas gostariam de estar aqui no meio da merda que eu tô e não tá, já morreram. Eu tô aqui, vou fazer alguma coisa com isso, né? Tem alguém Esse é o falando nosso assim, grande ó, desafio. Laila, deixa eu ver aqui, peraí. De que Ah, fala fala mais mais. sobre isso, conexão e confiança, né? É, Isso, dá pano pra manga, Laila. Isso é longo. Isso é longo. contrário de viver, reclamar, tá? O povo está citando suas frases. Vamos lá, Wilmar, vou para a Não, próxima aqui, ó. deixa só eu alertar uma coisa para a Cris aqui. Não Ah, é fala. focar naquilo que eu preciso, não, Cris. É necessário desistir do que eu quero para ter o que eu preciso. É pior. Não é só focar, não. É para ter o que eu preciso. É necessário desistir do que queremos para ter o que precisamos. E esse negócio é uma verdade, isso cabe em tanto de coisa. Eu uso essa frase demais como quase guia, assim, na minha vida, assim, de não é do jeito que você quer, Isabela, para de reclamar, né? Que daí cai naquela frase Me sua too. também, boa. Não é? Me Porque too. orienta Também. muito esse negócio. Realmente é uma frase que, puta que pariu. Porque ela chega e toda hora que acontece alguma coisa ruim, eu falo, por que comigo? Aí eu lembro de você falando Justo da eu, tão foda, tão santa, perfeita. Como foi importância. acontecer comigo? Fala pro É a pessoal aí minhoca! É não, a minhoca! e aquela da importância pessoal é inversamente proporcional ao poder. Como é que é a frase? Também eu acho que a gente até separou aqui. Eita, Isabela, mexe com isso não. E essa você não pôs, não. Essa tem gente que não gosta. Não pus, não? Ó, eu achei que eu tinha deixado ela aqui separada, eu não pus mesmo, não, Tá, tirei ela. mas vamos lá. Eu não importo com isso não. Você segura aí Vai com a lá, gente, fala aí. pessoal? Vamos lá. Gente, O que é muito mesmo que você amor. pediu? Da minhoca, né? Coraçãozinho, gente, muito amor. Mas você sabe, Isabela, Olhem com amor. mas você sabe que, de verdade, essas coisas, quando eu coloco isso, às vezes vem uma frase assim para mim, eu penso, eu devia ficar calada, mas eu não me sinto no direito, sabe? Eu não me sinto no direito. Teve uma vez no seminário nosso, tinha uma pessoa sentada do nosso lado e me veio uma frase para ela, eu falei, não vou falar de jeito nenhum. Mas foi fácil esse dia, porque essa pessoa, ela só queria algo do Décio, ela nem estava assim, ela não estava conectada comigo. E eu respeito Hum. isso, então eu fico na minha. Então eu não tinha o direito de falar para ela, porque a frase veio através de mim, mas ela não queria nada de mim, então eu deixei ela com o Décio. Fiquei quieta lá e tal. Mas depois, quando acabou o seminário, eu comentei com ele, né? E, então, eu custei ter coragem de falar essa frase, né, para fora, porque realmente ela era uma frase foda, que é
Todo homem pode ter uma mulher, mas nem toda mulher pode ter um homem. Essa frase é uma frase bastante difícil, eu reconheço. E eu também ainda não sei muito o que eu faço com ela. Mas vamos voltar na questão da... Daqui a pouco vai repercutir a frase, vai da repercutir aí. minhoca. Vocês falam, não, essa do casal aí também, que vocês falam isso no módulo, né, de casal, de relacionamento, vocês falam muito essa frase. Pelo menos no módulo que eu estudei, essa frase foi, Não, a gente foi fala muito sempre que dita. precisa. É. Mas vamos lá, Essa o semana eu pessoal vai perguntar sobre ela. acho até que eu falei isso aqui, né? Porque Vamos lá, então. na verdade, tá calma, eu para falar dessas coisas eu tenho que conectar com isso Engolir. aqui dentro. Eu tenho que Vai lá. voltar aqui para dentro, onde elas ficam quietinhas. Na verdade, Isabela, quem abre espaço, e o pessoal que está escutando aqui, que daqui a poucas vezes vai até, né, surtar aqui. Na verdade, quem permite o relacionamento homem e mulher é a mulher. Se a mulher não abre esse espaço, o homem não chega. Não me pergunta por que não, gente, mas você também não precisa concordar. Né? Aliás, tem uma coisa muito importante que eu não falei até hoje aqui essa semana, que é vocês não têm que acreditar em nada que vocês escutarem aqui. Faz igual eu faço, vai para a vida e experimenta. Né? Então, se a mulher não abre espaço, o homem não pode chegar. Talvez porque o homem venha de uma mulher, né? Beira quase um estupro quando um homem chega e sente a permissão da mulher, né? É uma invasão muito grande. E eu acho que a gente sabe muito bem disso. Então, nem toda mulher pode ter um homem. Por quê? Porque se ela não cria esse espaço, por mais que ela queira, eu quero um homem, e a gente está careca de ver isso nas representações, ela quer, é verdade, ela não está falando mentira, mas ela não tem um espaço para caber aquilo que o homem traz em si, né? Então, se ela não criar esse espaço, ele não pode chegar. Por isso, nem toda mulher pode ter um homem. Mas o homem, o papel dele no relacionamento é: a mulher abriu espaço, ele vai. Então, todo homem pode ter uma mulher, porque é só ela abrir espaço e ele vai. E eu levei essa frase, eu comentei isso, acho que foi ontem aqui, com a Elis, eu acho. Eu levei essa frase, inclusive, para o Berto, porque, como eu disse para vocês, esse trem ficou remoendo comigo, sabe? Assim, meu Deus, que diabo de frase esquisita. E aí, o Berto pediu para né, me falar um pouco sobre isso, e aí ele me disse uma coisa muito bonita, que eu falei aqui ontem, né? Ele disse, Wilma, a mulher, primeiro, ela precisa... Até não fez sentido o que ele disse com a frase, não fez o menor sentido, mas eu ganhei uma pérola dele com a resposta. Não veio de encontro à frase, mas ele me deu uma pérola, sei lá que cargas d'água ele fez isso, devia estar querendo me dar um presente naquele dia. Ele disse assim, sim, Márcia, isso vai ficar gravado no IGTV meu, eu acho que a Isabela também, no Papo na Bica, acho que lá no dela, não sei se ela vai deixar, mas aqui no Papo na Bica vai ficar. E acho que no YouTube também, não sei. Mas vai ficar aqui no Papo na Bica também. Bom, então ele disse assim, sabe, Wilma, primeiro a mulher precisa construir o mundo, depois ela vai para o mundo. Eu achei, mulher do céu, eu olhei, como é que esse homem arranca tanta coisa, né? Então, ele olhou bem para mim, que ele sabia, né, da nossa família, dos nossos meninos, ele convivia conosco, então ele olhou bem para mim e disse, por exemplo, você agora está na hora de você ir para o mundo. Eu sabia que nossos meninos já tinham mais de 20 anos, né? Então, também eu acho que deve passar um pouco por aí, mas eu ainda não consegui fazer esse encaixe aqui. Isso aí é coisa que eu ainda estou mastigando, ainda estou vivendo, sabe? O pessoal está perguntando aqui, né? Como é que a gente abre espaço para o homem? Olha, eu não sei na teoria não, sabe, gente? Mas, primeiro, como a gente diz, né?
lá nos nossos cursos. Primeiro, a mulher precisa admitir uma necessidade. O homem também, claro. Mas se nós não admitirmos uma necessidade, é muito difícil abrir espaço para o homem, principalmente hoje em dia. Porque as mulheres, algumas mulheres, por favor, algumas mulheres confundem homem com conta bancária. Então elas falam assim, eu não preciso de homem nenhum para pagar minhas contas. Mas não estou falando de conta bancária, estou falando de homem. Sabe? De um ser masculino que traz aquilo que nos completa, que nos falta como mulheres, né? Que falta a nossa feminilidade. Então a primeira coisa para abrir espaço, estou falando aqui de mulher, né? Mas os homens também é a mesma coisa. Para abrir espaço para um homem, né? Para que a gente possa, para que o homem possa chegar, é admitir essa necessidade, né? Eu preciso de você. Eu preciso de você, porque você traz em si aquilo que, né, na sua masculinidade, aquilo que falta à minha feminilidade. Então, isso é muito mais rico, né? É por isso que eu digo que num relacionamento de casal, 1+1 é no mínimo 3. Né? É sempre mais de 3. E é claro que do homem é a mesma coisa, né? O homem precisa da mulher, porque ela traz na feminilidade dela aquilo que falta à sua masculinidade. A Deise está dizendo aqui, vulnerabilidade, isso mesmo, Deise. O relacionamento de casal, ele exige que nós nos tornemos vulneráveis, literalmente nus, né? Eu me exponho, eu escancaro, né? Eu sou eu, junto com a pessoa que vem de uma família diferente, completamente diferente de mim, e eu olho para essa pessoa e, puta merda, eu preciso dela. Com essa pessoa, o melhor de mim se expressa, eu costumo dizer isso, né? Então, essa necessidade, né? Eu não preciso de conta bancária, mas eu preciso, com essa pessoa, o melhor de mim se expressa. É a melhor maneira que eu consigo de expressar quando um casal está conectado, né? Eu sempre digo isso pro Nino, eu falo, eu detesto trabalhar, eu não gosto de trabalhar sozinho, não gosto de ir para os cursos sozinha, né? Eu falo com ele, junto de você, o melhor de mim se expressa, é diferente. Né? Mas é isso, então, eu acho. Bonito esse trem aí, do melhor de mim se É expressa. mais bonito de viver, muito bom. Não abro mão disso na vida. É um desafio tanto, muito bom. Nós estamos montando um curso, né, transformando um curso que a gente tem para pais, aquela escola para pais de sucesso, estamos fazendo ele online. Eu amo isso porque eu adoro, eu acho que eu fico horas e horas falando de casal, eu gosto muito. Mas então, escarafunchar uma frase que você queria aí, do jeito que você queria? Escarafunchando. Eu sabia que o pessoal ia repercutir aqui. E vamos falar da minhoca ou quer avançar para Uai, outra você frase? que manda. Você que manda. Você que pediu, você quer falar de minhoca? Vamos falar, já que tá falando de casal, fala de minhoca. Trocadilho. Mas não tem. Você tá. Isabela! Tem nada a ver com casal esse negócio de minhoca. Você tá eu tô no campo, tá com minhoca na cabeça. Eu tô no campo. Você tá com minhoca na cabeça. Então vamos lá. Eu não sei, um dia a gente estava lá falando, né, com que eu chamo com nossos meninos, né, nos cursos, com os alunos, e aí eu estava falando sobre, a gente estava falando sobre importância pessoal, né, e eu tenho umas coisas que eu acho muito chique, me vem umas imagens da roça, que eu cresci na roça, parece que eu morei muito, mas foi pouco tempo, mas foi suficiente para mim, para eu ter muitas e muitas imagens lindas, né, que eu crio metáforas para a vida. Então, eu falei, sabe, esse negócio de importância pessoal é igual minhoca. Você morde na minhoca e fica agarrado no anzol. Você morde na minhoca e fica preso no anzol. Aí você acha que está sendo muito importante, não sei o quê, mas você está lá agarrado no anzol que outra pessoa está puxando. Né?
Você está se iludindo, né? Que eu sou importante, eu sou foda, que outra pessoa está puxando o seu anzol, tá te pescando ali. E você acha que você está foda, poderosa, e na verdade você está mordendo uma minhoca. E aí a outra pessoa se torna referência, você perde as suas próprias referências. E a nossa referência está onde? Está na fibra que eu sou, né? Eu sempre falo, de que fibra que eu sou feita? De que fibra que você é feita, mulher? Né? De que fibra que você é feita? Que fibra que te compõe? Né? Você não precisa pegar o outro como referência nesse sentido, né? De saber conduzir a sua vida. Você pode, é claro, pegar exemplos, você pode pegar conselhos e um monte de coisa. Mas achar que o outro sabe mais da sua vida que você, isso, para mim, pelo menos, né, isso um pouco minhoca demais. Então, a importância pessoal, né, quando a gente morde a minhoca e fica preso no anzol, eu perco o meu poder pessoal. Né? Porque poder pessoal e importância pessoal, né, nós costumamos dizer, é como uma moeda. Eu não tenho prata aqui, mas é como uma moeda. De um lado, poder pessoal, né? Do outro, por exemplo, responsabilidade. Então, quando eu entrego a minha responsabilidade para o outro, você é responsável pela minha felicidade, você é responsável por isso, você fez isso comigo, junto vai também o meu poder pessoal de resolver essas coisas. Né? E, então, casa com o poder pessoal, tanto essa questão da responsabilidade, quanto essa questão da importância pessoal. Então, é por isso que eu chamo importância pessoal de minhoca, né? Porque a gente morde essa minhoca e fica preso no anzol. Né? E com isso o meu poder pessoal se esvai. Eu fico mastigando a minhoca, às vezes eu engulo até o barco inteiro, né? A proa do barco e tudo mais. E me sinto toda fodona e não realizo nada com isso. Por quê? Porque eu não tenho poder de realização. Eu entrego esse poder na mão do outro. É isso que a gente chama de minhoca, por isso que é inversamente proporcional. Quanto mais importância pessoal nesse sentido, menos poder pessoal. E quanto menos importante a gente quer ser para o outro, quanto menos importante eu quero ser, mais poder pessoal eu tenho. Porque então, é aquilo que eu falei agora há pouco aqui com vocês, né? Eu deixo de pensar no que eu quero ser e você aquilo que eu sou. E você é aquilo que eu sou. Não fico pensando no que eu quero ser para agradar o outro. A gente deve respeitar o outro. Isso nós devemos. Né? Minha mãe sempre me ensinou uma coisa que é assim, minha filha, nunca faça nada que vai escandalizar as pessoas. Então a gente deve respeitar o outro. Mas agradar no sentido de fazer o que o outro quer, me estuprando só para agradar, para ser boazinha, isso acaba com a gente, acaba com o nosso poder de realização. É isso que é a minhoca. Esse negócio, essa imagem da minhoca me salvou demais com o trabalho na internet, em vários pontos, assim. E mesmo assim eu me ferrei várias vezes por ficar nessa postura, né? Ou de boazinha demais, entregando muito. E ainda vai se ferrar, né? Eu também, é assim, né? A vida, a gente vai aprender. Mas ela ancora muito, sabe, porque na hora que uma pessoa xinga a gente aí de alguma coisa, aí a gente fica todo magoadinho, aí eu lembrava da minhoca. Eu falei assim, que importância é essa, né? Por que tá doendo tanto aí? Tem nada a ver comigo. Exatamente. Eu não tenho essa importância toda. Eu sou só um facilitador, né? Essa frase de vocês, assim, que é muito boa, porque na hora que você é ceifado por uma coisa assim, de vaidade, a pessoa sei lá, enfia o dedo no você assim, aí você fala, não, eu sou só facilitadora lá de Betim, ainda completo assim, para ficar bem localizado, né? Mas ajuda muito, viu, gente? Guarda a imagem da minhoca, porque é a salva. Minhoca é salvadora. Eu sou só a dona de casa. Tem gente que não suporta isso, Isabela. Certa vez tinha duas pessoas, elas vieram do Nordeste, duas irmãs. Mas na abertura, mulher, do grupo lá, você não tem noção. A hora que ela foi se apresentar, eu estou chegando, nem sei de onde lá dos Estados Unidos, porque eu sou fulana de tal, aí deu um monte de títulos dela lá.
E eu estou chegando agora de um lugar lá chique dos Estados Unidos, e eu estou aqui porque eu vou abrir uma clínica de constelação lá no lugar dela, que eu não lembro onde. E então eu vim aqui para fazer a formação, para começo de conversa, que eu falo que a gente não dá formação, nós damos treinamento, porque nós também estamos treinando até hoje. E a hora que eu fui me apresentar, né, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu me apresento sempre assim, né? Eu sou dona de casa, porque eu sou mesmo, eu sou dona de casa e pronto. Eu sou dona de casa, eu estou aqui por um tempo com vocês, não sei até quando. E falei assim, eu cresci na roça, ou seja, não dei a ela nada daquilo que ela queria de estar fazendo uma formação com uma pessoa foda, papapá. Mulher não passou do coffee break. Na hora do coffee break, ela foi até a Sandra e pediu para encerrar o contrato. Falei, ó, Sério? thanks God. Sério. Foi embora e Olha, carregou a irmãzinha dela. A irmãzinha dela era mais tranquilinha. Mas ela não suportou a simplicidade. Não suportou, ela precisava de muita minhoca. E aí ela não suportou. É difícil uau. mesmo, é difícil. A simplicidade é algo difícil de suportar, porque tem gente que dá a vida para ser importante. Dá, não a vida, de verdade, dá literalmente a própria vida. Ela perde as suas próprias realizações para ser importante para o outro. Ela faz questão de mastigar a minhoca o tempo inteiro e perde ela mesma. Né? Ela perde o essencial daquilo que ela traz, ela perde a fibra da qual ela é feita, ela perde a conexão. Ou seja, para mim isso é perder a vida. Você está andando por aí, como eu costumo dizer, igual zumbi. Porque o Haja tanto de minhoca coisa, mesmo, Rê. Haja minhoca. o tanto de coisa que ela perde, né? Umas coisas dessas. Sem nada, às vezes Enfim, ela não ia perder nada também, né? tem isso que eu ia falar já. Ia completar aqui, mas tá tudo certo, né? Vamos para a próxima, gente. Vamos Bora. passar mais régua aqui. Deixa eu ver. Ao invés de querer excluir uma doença, vamos falar de saúde aqui, que sempre é um tema caro Vamos. também. Ao invés de querer excluir uma doença, eu a acolho com amor. Eu sou enfermeira, né? Formei enfermagem lá em 1989. Então, pensa bem, quando a gente... E é muito engraçado isso, porque eu não sabia que era ser enfermeira. E eu fui descobrir que era ser enfermeira quando eu estava quase formando. Eu descobri que enfermeira era cuidar das pessoas. Eu falei, gente, e minha mãe ficou frustradíssima, porque ela queria uma filha doutora. E aí depois eu casei com uma. Eu, pronto, mas agora eu te dei um doutor, um engenheiro. Mas então, na época, eu fiquei muito feliz, porque era exatamente o que eu queria. Eu queria era cuidar das pessoas. Então, Mas quando eu comecei... peraí. Você falou que não sabia que ser enfermeira era cuidar. Qual que é a filosofia Não, dentro disso aí? não, Como é eu que não é? sabia o que era fazer enfermagem, quando que era enfermagem. Quando eu fui preencher meu negócio vestibular, né, eu só podia fazer num lugar, não tinha dinheiro para viajar para fazer em outro, só podia fazer aqui no FMG. E eu fiz aqui, e na hora de preencher o papel, porque eu não posso tomar pau. Se eu tomar pau, eu tô ferrada, porque eu não dou conta de minha mãe e meus pais não dão conta de pagar cursinho para mim. Eu já tinha feito, acho que 3 meses, 4 meses de cursinho. Eu formei, fui embora para casa ajudar minha mãe a cuidar de menino, depois no meio do ano eu voltei para fazer cursinho vestibular. Mas enfim, na hora que eu olhei lá, eu falei, não vou por medicina não, esse trem é muito concorrido, era muita gente por vaga, depois eu não passo nesse trem e ainda vai atrasar minha vida, vou dar mais despesa ainda lá em casa, e não estava na hora que meus pais podiam ter mais despesa. Eu vou fazer enfermagem mesmo, vou mexer com os doentes do jeito que eu quero. Mas eu falo que isso tudo é a mão divina, porque então quando eu Uhum. descobri o que era lá, quase no fim, né, no meio do curso, eu falei, meu pai, que maravilha, que decisão sábia, que bênção aquela hora que eu decidi isso, porque o que eu queria era exatamente isso, era cuidar das pessoas. Mas isso não tem nada a ver com a frase, né? Então, ao invés de querer excluir as doenças, eu acolho com amor. Eu aprendi isso, Isabela, na pele.
não foi com o Bert, né? Apesar de que o Bert fala também isso. Mas eu aprendi isso antes, eu aprendi isso na carne, né? Há uns, eu não sei quanto tempo atrás, eu tenho bastante, deve ter uns 15, 17 anos, sei lá. Eu tive uma hernia de disco e eu fiquei 4 meses na cama e organizando o evento para a Bert. Era eu e uma secretária, o Décio cuidava da parte jurídico-financeira e eu e essa menina que me ajudava fazia de tudo, fazia o resto tudo. Então eu fiquei em cima da cama esperando a hérnia regredir, não regrediu. E pela primeira vez na vida eu pedi algo para minha mãe e para o meu pai, porque eu achava que eu não podia pedir, que eu ia dar trabalho. Eu sou a mais velha de 9 filhos, nós somos 6 vivos, e eu não podia dar trabalho. E cheia de amor e arrogância, né? Porque arrogante é aquele que não sabe pedir. E eu não tinha ainda aprendido a pedir de verdade. Minha mãe, eu ia passear na casa dela e falar: o que você comer, minha filha? Nada, mãe, que isso? Eu como, chegar aí que vocês comerem, né? Enfim, então, quando eu pus o pé no chão, não aguentei, dei um passo e tive que voltar para a cama, a primeira pessoa que eu tive que ligar foi para minha mãe. Eu falei: mãe, pelo amor de Deus, eu preciso que vocês venham para cá cuidar para mim da minha família, porque o menino saía de manhã para o bloco cirúrgico, chegava em casa de noite. E eu precisava que alguém levasse os meninos para a escola, que eu continuasse arrumando, né, cuidando conduzindo a minha casa. Eu não podia sair da cama. Não aguentava, eu só ia no banheiro e voltava. Enfim, foram 4 meses assim. Não regrediu, eu fiz a cirurgia, mais 4 meses. Não aprendi a lição. Precisei cair da carroceria de uma caminhonete e fraturei o processo transverso lateral do lado da cirurgia. Mais 4 meses na cama. Então, isso me ajudou muito. Com isso eu aprendi, por exemplo, a pedir. Né? Para mim já valeu aquilo que eu falei antes. Se a gente souber cruzar tudo, a gente aprende algo novo. Nessas coisas eu falo, aprenda na carne mesmo. E essa época, as pessoas, eu lembro que elas falavam: é impressionante como é que você fica e você não reclama de nada. E nessa época, Isabela, eu fazia 4 livros por ano da editora Atlas, né? Que é a editora que tem hoje. Outro dia eu assustei, eu fui lá e vi a relação, 26 ou 28 obras, não sei, né, relacionadas a esse tema de constelações. Mas na época, eu soltava 4 livros por ano, era eu que cuidava, eu que fazia revisão, eu que fazia coordenação editorial e ainda organizava os eventos do Berto. Então, eu não parei, né? Eu fiquei, aquilo tudo era um tempo de muito aprendizado, foi um tempo de muito aprendizado para mim. E eu aprendi a amar a minha coluna. Eu aprendi a amar aquela hérnia. Chegou um ponto que ela não podia mais ficar, porque eu esperei, e ela não regredia. Eu não podia, eu decidi então fazer a cirurgia, né? Enfim, e fiz. Eu aprendi, até hoje, essa experiência me ensinou o seguinte: eu não reclamo, eu posso estar sentindo a dor que for, tanto aqui em casa quando eu falo assim: tá doendo, tô sentindo uma dor, a pessoa já sabe, é porque tá doendo muito mesmo, muito, né? Então, se eu sinto uma dor, eu não sei explicar, mas eu acolho aquilo, assim como qualquer sentimento, não só a doença, mas também os sentimentos, né? Eu não fico brava com os meus sentimentos. Às vezes, na hora que chega, esse tem uma puta merda de novo, né? Mas aí, não, eu deixo passar, amo aquele sentimento e ele me deixa algo. Assim como a doença. E hoje, a minha coluna, esse lugar específico, lá onde tinha essa hérnia, né? Se eu piso no tomate, é impressionante. Se eu tenho alguma coisa... É claro que se eu fizer estrepulia fisicamente falando, eu tenho sintomas, eu tenho, como chama, parestesia, é claro. Mas o bicho pega mesmo, graças a Deus, tem um tempão que isso não acontece, de eu ir pra cama mesmo, ficar dias. Se eu pisar na bola, se eu sair do meu lugar, e demorar a voltar, eu volto pra cama. Ela me põe no meu lugar de novo. Então, para mim, é a minha grande amiga. Então, ao invés de querer pôr para fora uma doença, nós precisamos aprender a acolher.
Porque uma doença não chega, não cai na cabeça da gente. As pessoas falam assim, eu peguei tal doença. Não, eu construí tal doença. Né? Eu criei isso amorosamente, como foi no meu caso, ao longo de muitos anos. Porque eu achava que eu tinha que cuidar, eu tinha que fazer coisas para os meus pais que ultrapassavam os limites de uma filha. Né? Todo mundo falava assim, eu queria ter uma filha dessa. E eu só me ferrando. E pelos meus irmãos, eu achava que, tipo assim, que eu era mãe deles. Eu ia para o lugar da minha avó, da minha mãe, enfim. E eu perdia meus irmãos. Eu falo que irmão é para brincar, por quê? Porque eu deixei de brincar com meus irmãos muito tempo, enquanto eu achava que eu era para eles uma mãe melhor do que a mãe deles, que por coincidência é a minha também. Né? Então, eu construí essa doença. Ela não caiu na minha cabeça assim de uma hora para outra. Né? Tanto que eu tenho isso é natural, é uma consequência natural de quem tem hérnia, desenvolver outra hérnia em outro local. É a sequela, faz parte da doença, né? Ela é uma doença crônica, não tem cura. Tanto que eu tenho essa outra hérnia e ela não tem sintoma, sabe o que é nenhum? Eu nem lembro, tá aqui minha amiguinha fofa, quietinha. Se ela quiser sair, tudo bem, mas se ela quiser ficar quietinha lá também tá bom. E nós seguimos juntos, né? Então, a gente precisa caminhar junto com a doença. Não sei se você colocou aí, mas toda doença, ela não começa no corpo. A doença começa na alma, não é no corpo. E quando nós não estamos conectados conosco mesmo, quando nós estamos tão fora da gente, nós não percebemos que a gente está com a alma doente. E aí, isso precisa chegar no nível físico. Eu preciso adoecer fisicamente, porque aí é a alma gritando, oi, pelo amor de Deus, corpo, faz alguma coisa para mim. E aí, então, eu adoeço fisicamente. Então, se eu adoeço e sou capaz de acolher, muitas vezes, até fisicamente, a cura pode ser possível. Mas, às vezes, ela não é mais possível. Né? Como, por exemplo, no meu caso, não era possível. Fiquei um tempão, não foi possível. Tudo bem. Então, eu faço o que precisa ser feito. Né? E aí, então, porém, né? Então, não, porém, a cura talvez não é possível no corpo, mas na alma, ela sempre é possível. Isso, para mim, é encantador. Mas se eu não acolho a doença, eu não vou curar nem o corpo e nem a alma. Eu posso até ir lá procurar o médico e dizer, me livra dessa doença. E ele, às vezes, me livra. Vai lá, arranca um pedaço, faz o que ele precisa fazer. Mas aí vai vir uma outra. Porque a alma permanece doente. Né? Então, alguém perguntando, por exemplo, sobre diabetes, né? Diabetes é uma doença que não tem cura. Uma vez diabético, para sempre. Mas, você, por exemplo, eu tenho uma prima linda, fofíssima. Ela é diabética desde a infância. E você não fala. Ela tem uma vida, assim, normal, normalíssima. Sem crise, sem nada. Ela vive em perfeita sintonia, em perfeito amor, em perfeito acolhimento com diabetes. Então, quando a gente é capaz de acolher a doença, às vezes a cura não é possível, como eu disse, mas muitas vezes os sintomas se tornam mais leves, né? Como no meu caso. Os sintomas se tornam mais leves. Às vezes doses de medicamento que às vezes o médico não consegue ajustar, seja no dia a dose da insulina, a dose do antihipertensivo, essas doenças crônicas às vezes não consegue ajustar. Se torna possível, a pessoa ela entra numa sintonia tão grande, ela passa a amar aquilo que faz parte dela, e aí ela consegue ajustar a dose de medicamento. Às vezes ela consegue reduzir a dose de medicamento. Dependendo da doença, às vezes ela até para, às vezes o médico fala assim, não precisa mais desse remédio. Então, assim, tudo porque ela acolhe amorosamente aquela doença. Né? E não quer excluir, não quer pôr para fora. Porque aquilo que nós queremos pôr para fora, não importa se é uma pessoa, não importa se é um sentimento, não importa se é uma doença, aquilo que nós queremos excluir ganha força, cresce. Então é isso, essa frase vem daí. Aquilo que nós queremos excluir, né? Uma doença não é para ser excluída, é para ser acolhida.
E igual você fala, né? O Décio também fala muito, não acredita em nada disso, só observar, né, Wilma? A vida é uma. Nada, não é para acreditar, não, nós não somos donos da verdade. Uma coisa eu digo para vocês, nós experimentamos, nós colocamos a nossa cara a tapa de verdade, né? Eu falo que eu não brinco com isso. Por isso que às vezes as pessoas acham que eu sou brava, ou sei lá, às vezes tem gente que acha que eu sou grossa. Eu sei que muitos alunos, né, não me toleram, mas é porque eu vivo essas coisas de verdade na carne. Então, quando eu coloco as coisas ali, eu não estou falando de teoria, de nada. E aí, às vezes, eu sou tão incisiva quando eu falo, porque eu já vivo aqui trem na carne. E aí, então, fica parecendo até que eu estou sendo grossa ou brava, mas não é. Né? Eu sou um poço de delicadeza, não, porque eu acho que eu não sou delicada, mas eu sou muito amorosa. Eu também Muito acho. amorosa. Bora. Vamos. Você falou o negócio de dar cara a tapa aí. Tá, nós temos quantos minutos? Você marcou aí, Wilma? Nós temos 8 minutos e. Como é que fala? 70 segundos, né? Não, Deixa eu pegar 40 segundos. minutinhos, só para falar de. Você falou a cara a tapa e esse trem de doença aí. Eu tive um episódio de ficar com a cara torta, né? Porque assim, gente, ó, isso faz 6 meses, tá? Por aí, um ano. Não, tem um ano, eu acho, tem um ano. E A Beth me falou mesmo, eu não cheguei a ouvir, não, mas a fiquei. Beth me contou. A cara entortou. E eu faço vídeo, eu trabalho com isso aqui, né? Minha cara. E aí, na hora, eu entendi o recado. Falei, pode dar ré, pode parar. Eu estava entregando demais coisa. E aí tira o equilíbrio, né? Porque não adianta a gente querer falar, não, isso é marketing digital. A lei do equilíbrio fala, azar é seu, que é marketing digital. Eu Nem faço aí. assim, eu conserto o óculos. Aí a cara ficou assim, e eu lembro, o Décio falou comigo, isso aí é 1 ano e meio, 2 anos, para ir voltando, tem que fazer fisioterapia, isso é bem chato. Uhum. Aí eu falei, puta que pariu, né? Aí eu sentei no sofá assim, falei, desmarquei tudo, parei, tô de altas, folhinha verde, parei, eu entendi o recado. Eu só sei que em uma semana, Wilma, eu fui acolhendo, eu fiquei, a vida tá cuidando de mim. E se vai ser assim, vai ser assim. E a vida tá cuidando de mim. Foi a postura que eu fiquei. E o trem foi desentortando, sabe? E voltou assim, em 2 semanas o negócio voltou assim, eu acho que quase milagrosamente mesmo. Se eu não conhecesse Mas eu tenho postura, certeza que não foi milagrosamente. Você deve ter feito uma é pergunta. O posto. que é que eu fiz para minha cara ficar desse Não, jeito? eu sabia a Porque senão merda a que eu vida tinha não tinha, feito. a vida não tinha consertado para você de graça, não. Aí na hora que eu renunciei mesmo, falei, parei, diminuí vídeo, tirei 200 vídeos do YouTube, sabe o que é isso? Fechei tudo. E aí o trem foi. Aí hoje eu respeito. Aí é isso Vai aí, ver se né? Que você fala. mordeu minhoca, ficou mastigando do lado da casa. Tô imaginando. Mas Nossa, sabe, tragédia. eu vivi isso. Quando eu for falar sobre negócio de ficar velha, eu quero falar isso. Eu vivi isso na menopausa. Né? Eu vou fazer 54 anos agora em agosto. E na menopausa, passando pela experiência da menopausa, foi para mim, me deu assim um baile. Eu nunca tinha levado como mulher um baile como eu levei da menopausa. Eu falo disso outra hora. E o que me ajudou a passar por tudo isso, os sintomas que eu tive, por exemplo, eu não conseguia, eu estava igual Horácio, sabe aquele dinossaurinho? Igual Horácio, me deu, não sei como é que chama, esqueci o nome, um treco nos ombros, porque o meu ombro não fazia isso, eu não conseguia, eu não levava a mão no bumbum. Nossa. Então, foi para mim uma outra experiência de aprender a amar isso, ver que eu podia, que existia. Aí eu aprendi, sabe o que eu aprendi com isso? Aprendi, eu até fiz uma frase disso, acho que a Sandra postou. Eu falei isso com alguém e virou uma frase. Eu aprendi que ser mulher, mulher é igual cebola. Você vai tirando uma camada e outra camada. Eu ainda não descobri quantas camadas tem uma mulher, mas cada camada é mais rica do que a outra, viu? E essa experiência eu estou só do dia 16. E essa experiência da menopausa me ensinou mais uma vez que se eu acolher, ver que não é uma doença, é uma coisa comum. Eu sabia que eu não sou eterna, né? Não ia ser eterna. Mas
mas aquilo ali me ensinou, essa experiência me ensinou muito, inclusive o que eu precisava fazer, né, para poder ir além dela. Alguém perguntou aqui, Isabela, sobre se a cirurgia plástica é excluir partes, né? Depende do que você faz. A pergunta é, para que você vai fazer a cirurgia plástica? Depende. Depende, você faz para quê? Porque se você não gostar, eu tenho um compadre, ele é cirurgião plástico. E às vezes as pessoas procuram a cirurgia plástica querendo virar uma Gisele Bündchen, né? E às vezes a pessoa vai lá só para dar uma ajustada, né? São recursos que nós temos hoje que a gente pode usar, graças a Deus que existe. Então, se o peito caiu, eu posso levantar, né? Sei lá, se minha cara... Ó, eu tenho isso aqui também, não. Ó, é a única coisa, viu? É a única coisa. Olha só se eu puxasse isso. Parece que eu tenho 23 anos e não 53. Então, eu acho que as coisas estão aí para a gente usar, mas depende da postura com a qual nós usamos. É isso que pega, não é o que você faz, mas o como você faz. Para que você vai fazer? Então, essa é a pergunta que eu dou para você que está aí, né? Fez a pergunta da cirurgia plástica. Ô, gente, aliás, a gente está quase terminando aqui. Essa coisa também, essa frase também, ela é muito boa. Ela cabe em tanto de coisa. Guarda esse trem, anota. Não é o que faz, é o como a gente faz. Então, às vezes, as pessoas ficam muito preocupadas com o que está fazendo. Às vezes, está fazendo tudo bonitinho, ok, mas a postura está ruim. E aí, vocês têm que descobrir esse espaço interno aí. Isso é autoconhecimento mesmo. A gente vai achando esses botãozinhos aí aos poucos. Vai testando, a cara fica torta, a coluna fica ruim. Não é nem autoconhecimento. Ah, você não gosta dessa palavra, né? Não é que eu não gosto, é porque eu acho que o autoconhecimento leva a gente para a cabeça. É achar, sabe? Sabe aquele negócio de dizer quem que eu sou, para onde eu vou, quem que eu sou? Eu não tenho paciência com isso, não. De onde eu vim dos meus pais. De onde não interessa, eu cheguei aqui pelos meus pais. Quem que eu sou? Eu sou Wilma, filha deles, feita dessa fibra. Para onde que eu vou? Não sei, vai depender do que eu fizer agora. Então, quando as pessoas ficam filosofando sobre isso, a resposta é simples, gente. Simples, né? Então, aí quando fala em autoconhecimento, parece que é igual aquele negócio de ego. Eu falo, não tem paciência com ego, porque a pessoa pega esse trem, parece que é uma põe para fora dela. O ego é um trem que está lá fora. Não, o ego sou eu. Eu entendo isso. Não entendo nada de psicologia, mas quando eu falo o meu ego, quem que é o meu ego? Eu. Então não adianta pôr na conta do ego. É eu mesmo, né? Então, por isso que eu acho assim, é mais pé no chão mesmo, mais na prática, né? Eu comigo mesmo. É eu comigo mesmo, não tem jeito. No final das contas, tem uma frase assim, né? No final das contas, é entre eu e Deus. Aí eu falo, então tô ferrada, porque se Deus, não sei que cada um pensa disso, né? Que eu chamo de criação. Se a criação está aqui, está na árvore, está na natureza, está aqui, então é entre eu e eu. Poder. Tem uma frase sua que você fala também, ai de mim se não fosse eu, mas esse eu adoro essa. Adoro ela. É linda. Nossa, nós dá tempo aí? Não, dá não. Nós temos 30 segundos. Nossa, você passou rápido demais. A gente pode continuar outra hora. Vamos fazer um Papo na Bica 2, a revanche. Papo na Bica gente. Não, ou a prosa, né, com gole 2. O Papo na Bica amanhã tá eu e Roseli. Escola, família e escola, uma história de dois amores, às 8 horas aqui de novo. Nós vamos ficar gravados.